Estamos meditando esse mês de junho, hoje é o nosso último domingo de junho, e também nossa última ministração sobre o sofrimento. Mas a gente não quer ensinar ninguém a sofrer, fica tranquilo, tá bom? Não é isso que a gente quer aprender sobre o sofrimento, como enfrentá-lo, como lidar com ele. Porque infelizmente ele faz parte da nossa vida humana. Pode colocar para nós os slides. Se a gente pode falar assim, olhando para o livro de Jó, tentando hoje dar um fechamento, né? Algo bem central no livro de Jó, que a gente viu desde o primeiro capítulo desse livro, é que há uma crise ali, e há algo que está sendo mostrado para eles, que o justo também sofre. E o livro de Jó, ele começa dizendo, mas Jó era um homem fiel, íntegro, homem de caráter, um pai excelente, um grande profissional, tratava bem seus amigos, seus funcionários. E aí de repente vem e fala de uma tragédia, de um sofrimento na vida de Jó. E é algo interessante isso, porque há tanto tempo, né, esse texto escrito, desde o Antigo Testamento, esse ensino, e ainda hoje há essa dificuldade em nós de entender que servir a Deus, ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa justa, que busca fazer o bem, não nos isenta de ter tribulações, de ter problemas, porque eles são inerentes à vida humana. O próprio Senhor Jesus ensinou em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo vocês terão aflições. Todos nós conhecemos, mas tenham bom ânimo, pois eu, Jesus, venci o mundo. Então, essa crise eu acho que já foi resolvida. A gente sabe que podemos sim passar tribulações, mesmo sendo pessoas que buscam a Deus, pessoas que são corretas, pessoas que são justas. Outra coisa, outro detalhe, outra curiosidade, antes da gente entrar no capítulo de hoje, é que do capítulo 4 ao capítulo 37 do livro de Jó, a gente vê ali os debates de Jó com seus amigos. Me impressionou bastante, eu nunca tinha feito uma série, um estudo em todo esse livro, nesses 8 anos e meio aqui, e a gente vai aprofundando, né, no livro bíblico, e como foi profundo observar cada lição que a gente teve tirando esses domingos aqui, pelo menos, temos muitas outras coisas a aprender, mas o que a gente tem ouvido e aprendido aqui já foi fantástico. Jó, até o capítulo 1 e 2, ele estava ali tranquilo, não pecou em palavras, firme, e muitas vezes é passado, já ouvi muitas mensagens e músicas enfatizando apenas o capítulo 1 e 2, onde Jó estava ali tranquilo, não pecou, não se irritou. Agora do capítulo 3 em diante, às vezes não prega. A gente viu aqui no terceiro domingo que Jó rasgou o coração, a tal ponto que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Quem nunca se sentiu impaciente, com raiva da vida, das coisas, devido aos problemas que nos acontecem? Mas a nossa cultura de querer nos ensinar a ser fortes, o homem ainda sofre um pouco mais, o homem não chora, aquela cultura de engole o choro, isso não resolve, querido. Nós mostramos também nos primeiros domingos as pesquisas a respeito de doenças emocionais, o nível de depressão, a população que não tem dormido direito, 43% da população brasileira. A gente tem que aprender a lidar, estudar, aprender a lidar com o sofrimento, porque Deus é maior, Ele é maior que tudo isso que nós passamos. A sua presença é real e Ele está aqui para nos ajudar. Nós estamos aqui para isso, para aprender a andar com esse Deus e aprender a enfrentar as lutas. Então do capítulo 4 ao 37 foram esses debates. Aí no capítulo 38 ao 41 são as perguntas de Deus, é a hora que Deus aparece para conversar com Jó. Você pode pensar o tanto de tempo que passou ali naquele sofrimento, e Deus diretamente não apareceu. Jó não conseguiu ouvir Deus. Ele lia a Bíblia, vamos parafrasear aqui, mas Deus não falava com ele. Ele ia no culto, mas o louvor, a pregação, a recepção, nada servia, nada tocava no seu coração. Ele se sentia só. Ele orava em casa, jejuava, mas ele não conseguia ouvir a voz de Deus. E aí quando chega no capítulo 38, Deus aparece. E outra observação interessante é que Deus não responde nada para Jó. Ele apenas faz perguntas. Foram aproximadamente 70 perguntas que Deus faz para Jó.
Interessante o agir de Deus ali na vida desse personagem bíblico e o que ele estava ensinando ali, mostrando quem era Deus, mostrando sobre a vida. E aí chega no capítulo 42, que é o que a gente vai meditar hoje. Jó faz uma reflexão sobre a sua experiência. Então eu quero dar como tema para a nossa meditação hoje: quando temos uma experiência com Deus. Ok? Então sem reservas, sem se preocupar com nome de igreja, de religião, de teoria, qualquer coisa, apenas nós olharmos agora como filhos de Deus, como filhas de Deus, e para eu, como um filho de Deus, quando eu tenho uma experiência com esse Criador, eu sei que existe um Deus Criador, que nos criou, que cuida de nós. Quando nós temos um contato com Deus, o que é que acontece com a gente? Eu quero convidar você então a ler no capítulo 42 de Jó. Abra aí a sua Bíblia, de papel, eletrônica, mas leia o texto bíblico. Jó 42, vamos ler todos os versículos aqui, até o versículo 17. Encontraram sim ou não? Tá, um sim, não. Encontraram? Podemos ler juntos? Diz assim, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos, que era uma prática no Antigo Testamento. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, alguns nomes aqui para você que vai apresentar o seu próximo filho, viu, Silmara? Olha, então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, e a terceira o de Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Será que foi Jó que escreveu isso? E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, viveu 140 anos, viveu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Amém? Você quer ter uma experiência com Deus hoje? Sim ou não? Eu acredito até que a gente já teve alguma experiência com Deus aqui nessa noite. Quando tem uma experiência com Deus, a primeira lição que eu quero trazer para nós é que eu aprendo que Deus está no controle de tudo. Versículo 2, o que Jó fala? Sei que podes fazer todas as coisas. Aquele Jó, diante do sofrimento, perdido, gritando, seus amigos o acusando,
Agora, diante de tudo, depois dessa própria experiência, é Ele que vem e fala: eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Aquele Jó que gritava: Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, o que é isso que tem encravado dentro de mim? Aquele Jó que lamentava, que amaldiçoou o dia. Com essa experiência com Deus, ele diz: eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Quando nós temos uma experiência com Deus, querido, nós aprendemos que Deus está no controle de tudo. Mas Léo, o que significa esse negócio de controle de tudo? É que tipo, Deus está com controle remoto, Ele controla todos os meus passos, todas as minhas coisas? Muitas vezes a gente tem uma confusão entre a soberania divina e a escolha humana. Aliás, é uma grande discussão dentro da teologia. Até que ponto Deus, Criador, Ele nos criou? Até que ponto é Deus que está fazendo? E até que ponto entra a nossa escolha humana, as nossas decisões? A Bíblia mostra as duas coisas. Deus é soberano, sim, e tem coisas que estão além da nossa razão, do nosso entendimento. Mas tem um outro lado, que são as nossas escolhas, a autonomia humana. Assim como um pai e uma mãe, você gerou o filho, não é isso? Deu vida a ele, você educa ele, mas ele vai ter autonomia, você educa para a autonomia. Então não pense que Deus está no controle, significa que você não tenha escolhas, que você não tenha decisões. Não, não é isso. Significa que acima das nossas escolhas, acima dos nossos erros, acima das nossas decisões, acima das tribulações dessa vida, acima da vida humana, existe um Deus superior a todas as coisas, por mais que nós não entendemos. Quando falamos que Deus está no controle, precisamos pensar também no lado do socorro de Deus e da sua permissão. Deus está no controle. Jó está dizendo: eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Jó, nesse momento, ele fala: Deus, agora eu aprendi que na verdade o Senhor pode reverter todas as coisas. Eu pensava que era o meu fim, eu pensava que não tinha mais jeito para mim, eu pedi até minha morte, porque eu não acreditava mais em nada. Mas agora que eu tenho uma experiência contigo, eu estou entendendo, Deus, que o Senhor pode reverter todas as coisas, até aquilo que é impossível aos meus olhos, o Senhor pode mudar, o Senhor pode reverter. Isso significa que é o socorro de Deus. Quando eu entendo que Deus está no controle, eu não vou agir nas minhas atitudes, nas minhas decisões precipitadas, eu vou ficar ali firme em Deus. Eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele pode reverter, Ele pode mudar a minha vida. Mas também significa que Deus pode permitir. E muitas vezes eu ouço coisas assim das pessoas: mas se existe Deus, se Deus está, no controle, por que o mundo está dessa forma? Aí entra a soberania divina e a autonomia humana. Deus criou a terra, querido, criou um ser humano inteligente, bonito que é você, amém? Oh, não tanto quanto eu, bem mais. Deus criou você com inteligência, com autonomia. Deus criou o ser humano, criou a terra e colocou o ser humano como governador da terra. Essas coisas estão nas nossas mãos. Então não confunda a permissão de Deus com as nossas escolhas. Agora, o que pode acontecer, gente, é que tem coisas na nossa vida, mesmo você sendo um homem ou mulher de Deus, ou uma pessoa de caráter, você diz: não sei de onde veio esse problema, mas faz parte da vida humana. Mas vai chegar a hora certa de Deus, que Ele vai agir, que Ele vai, quando Ele está no controle, vai chegar o momento que o chefe vai chamar e vai resolver. É como uma empresa. Você tem uma grande empresa, você tem lá o presidente geral, não é isso? Você tem lá os gerentes, os coordenadores, os líderes, os funcionários. E muitas vezes lá na ala dos líderes está acontecendo muita coisa. E aí você fala: cadê o gerente dessa empresa? Calma que ele vai chegar. Na sua vida tem um gerente, na sua vida tem um Criador, na sua vida tem um Deus que está no controle, por mais que você não entenda neste momento. Amém? Sei que podes fazer todas as coisas. Isso mostra então que às vezes no momento da crise a gente não entende. E Jó pediu a morte. Acredita? Jó, naquele momento de luta, de sofrimento, ele fala: Deus, não quero mais, chega de vida. Eu trago uma lição para isso: que não determine o seu futuro pela crise do seu presente. No momento de sofrimento, no momento da tempestade, nós temos a tendência de tomar decisões erradas. Nós temos a tendência de achar que não tem mais jeito. Nós temos a tendência de olhar para o futuro por causa do nosso presente e dizer: chega, não adianta, não tem jeito para a minha vida.
Mas quando nós temos uma experiência com Deus, nós entendemos, nós aprendemos que Ele está no controle de tudo, inclusive da minha vida. Você crê nisso? Deus está no controle. Calma, calma. Espera no Senhor, espera em Deus. Existe um Deus soberano, existe um Deus que está no controle das nossas vidas. Mas uma segunda lição, quando entendemos, quando tem um compromisso com Deus, uma segunda lição que eu vejo ainda no versículo 2, é que Jó não disse somente, eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Ele disse que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, quando eu tenho uma experiência com Deus, eu aprendo que Deus também tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a sua vida. Eu não sei vocês, mas eu gosto de refletir sobre a vida. A gente nasce, cresce, e você já perguntou naquelas coisas, né? Quem sou? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Deus tem um plano para a sua vida, querido. Deus tem um plano para a nossa história. Nós não estamos aqui na terra por acaso. E Jó entendeu isso nesse momento. Mesmo passando uma luta terrível, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Foi a conclusão que ele chegou. Eu digo que às vezes eu posso até não entender o que está acontecendo. Jó, naquele sofrimento, ele não entendia o que é que estava acontecendo. Quem sabe você também muitas vezes não está entendendo a sua vida. Tem gente que não entende nem porque está vivo, o propósito de viver. Tem gente que está tirando até a sua vida. Mas esse não é o plano de Deus, do Criador. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo neste momento, creia que Deus está no controle, creia que Deus tem um plano para a sua vida, e ele irá acontecer. Esse plano não vai falhar. Diz o texto de Jó que os seus planos não podem ser frustrados. Como assim, Léo? Isso é um determinismo? Não. Isso significa que com Deus não dá erro. Pode confiar, espera, fica calmo. Agora, se o teu plano é melhor, tudo bem, siga com a sua cabeça. Mas eu quero te falar que Deus tem um plano melhor. Você está vivendo bem? Deus quer te ensinar a viver muito melhor. Você está feliz? Deus quer te ensinar a viver mais que feliz. Você tem produzido, realizado muita coisa nessa vida. Deus quer te mostrar qual é o maior sentido de você estar nessa vida. Deus tem um plano para a nossa vida. A dificuldade muitas vezes é nós nos rendermos a Deus. Deus nos dá autonomia. Eu gosto muito de comparar com adolescente, porque eu fui muito assim. A gente vai tendo idade, principalmente na hora que faz 18 anos, aí vem um filho e diz, mas agora eu já tenho 18 anos, eu já sou maior. Então a gente acha que não precisa mais ouvir pai e mãe. A gente se resolve sozinho. A nossa dificuldade é assim, é de se render a Deus. Deus, Criador, nos faz, coloca inteligência, te dá autonomia, te dá vida, e a gente cresce. Um dia a gente orou, apresentou aquela criança, e aí cresce muitas vezes, acha que não precisa mais de Deus. Acha que já sabe tudo, que dá o jeito. Os seus planos são bons, querido, mas os de Deus são melhores. Os nossos planos falham, o de Deus não falha. Seus planos não podem ser frustrados, mesmo que você não esteja entendendo neste momento. Calma, lá na frente você vai ver o que Deus estava fazendo. Deus estava trabalhando na vida desse personagem bíblico, na vida de Jó. Um homem íntegro, um homem fiel, um homem de caráter, que também enfrentou uma tribulação permitida por Deus, mas Deus é soberano e Deus tinha um plano na vida dele e aquilo se cumpriu lá na frente. Se hoje você não está entendendo, espera, creia no plano de Deus e espera nele, amém? Não perca o melhor de Deus para a sua vida. Se você quer ficar com as suas obras boas, eu quero te convidar hoje, Deus te convida hoje, a viver o melhor dele para a tua vida. Amém? Em terceiro lugar, para a gente não prolongar muito, quando eu tenho uma experiência com Deus, eu reconheço que preciso me autoavaliar. No versículo 3, o que é que Jó falou? Está ali o texto, podemos ler juntos? 1, 2, 3, certo? Olha que coisa maravilhosa. Jó passou do capítulo 4 ao 37, se justificando com seus amigos, debatendo, gastou saliva, gastou a voz, discutindo.
Agora ele chega e faz uma reflexão sobre si mesmo. Ele faz uma reflexão sobre a sua vida. Certo é que falei de coisas. Nós precisamos nos autoavaliar. Tenha coragem de olhar no espelho. Tenha coragem de parar e refletir sobre a sua vida. Se a gente sentar, eu às vezes sou até meio neurótico, mas a gente parar em casa e tentar colocar a nossa vida no papel, observar o tempo que a gente gasta trabalhando, esse tempo de trabalho, o quanto que a gente tem produzido, sendo efetivo, o tempo que a gente gasta fazendo uma atividade física, amém? Como está a nossa alimentação, o tempo que a gente gasta buscando a Deus, o tempo que a gente gasta nas redes sociais. Se a gente parar para a nossa vida, o tempo que eu estou vivendo, o que é que eu estou fazendo? Qual a minha relevância na vida de pessoas? Mesmo eu como um cristão, o que eu tenho feito da minha vida? Me autoavaliar. Eu quero estar nas mãos de Deus. Enquanto eu viver, eu quero viver o máximo de mim. Eu quero dar o melhor de mim na minha vida conjugal, na minha vida cristã servindo a Deus, na profissão que eu exerço. Eu quero olhar, eu quero poder dar o melhor de mim. Faça uma autoavaliação, tenha coragem de fazer como Jó. Se nós temos uma experiência com Deus, nós vamos reconhecer isso e nos autoavaliar. Não viva um relacionamento sem ser trabalhado por Deus, sem ser restaurado por Deus. Jó faz uma reflexão sobre a sua vida e ele enxerga que ele foi precipitado no falar. Ele diz: certo é que falei de coisas que eu não entendia. Quem aqui nunca falou aquelas coisas meio precipitado, né? Em vez da gente encher a boca de água, aquele e-mail que você recebe, e aí você quer responder na mesma hora. Mas quem sabe não é o falar, tem outras áreas da nossa vida que a gente precisa autorrefletir, que a gente precisa analisar, que a gente precisa buscar melhorar, porque Deus tem o melhor para nós. Quando eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho coragem de me autoavaliar, e isso mostra também que nós ainda temos coisas a aprender. Você já é pós-doc? Não seja por isso. Deus tem muito mais na universidade dele para a sua vida. Ainda há coisas que nós temos a aprender. Eu reconheço que preciso me autoavaliar. Amém, gente? Está claro ou escuro? Concorda ou sem corda? Mais uma experiência de Jó. Quando eu tenho uma experiência com Deus, eu admito que conheço a Deus de forma superficial. Admito que conheço a Deus de forma superficial. Você conhece a Deus? Quanto tempo você está na igreja, servindo a Deus, lendo a Bíblia, amém? Mas Jó, depois dessa experiência, ele fala: olha, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Há uma grande diferença entre a experiência e a tradição, o ritual. Jó, ele tinha ouvido de coisas e ele estava ali colocando em prática. Olha que exemplo magnífico. No entanto, pós essa experiência que ele tem com Deus, ele fala: Deus, na verdade eu te conhecia de ouvir falar. Na verdade eu não tinha essa experiência pessoal. Gente, porque só quando eu passo por algo é que eu vou poder dizer: agora eu tenho uma experiência. Quem nunca passou uma luta, um problema, mesmo sendo uma pessoa de fé e perseverou, você não vai aprender disso enquanto você não conseguir. Enquanto a gente não passar por uma situação e poder ali estar na presença de Deus, eu não vou tirar minhas próprias experiências. Então as lutas fazem parte da vida para serem experiências na nossa vida. Deus não instaurou para a gente viver ritualismo, religiosidade. Ele quer que a gente viva uma experiência com Ele. Ele é Deus vivo e nós temos que viver um relacionamento vivo com Deus, como pai e filho. Amém? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Então Jó, ele faz uma diferença entre o conhecimento e a sua vivência. Estava explicando para o pessoal de manhã. Então nós estudamos sobre oração. Isso é um conhecimento, nós recebemos as informações sobre como orar, o que é a oração, o poder da oração, etc. Mas a vivência é quando eu coloco isso em prática. Então eu posso ter conhecimento sobre a oração, mas eu posso ainda não ter vivência dessa oração. Assim também eu tenho que admitir que o meu conhecimento de Deus ainda é superficial. Eu ouço de Deus, eu vou no culto,
eu ouço falar de Deus, mas Deus te chama para ter experiência com Ele, vivenciar com Deus, não apenas os seus ouvidos ouvir sobre Deus. Isso mostra também que eu não posso tirar uma conclusão sem pesquisa. Me chateia muito quando as pessoas, elas se limitam com Deus, às vezes por causa de alguma teoria, por causa de algo, e ela não quer nem estudar sobre Deus, ela não quer nem ouvir sobre Deus. A gente ouve sobre tantas coisas, mas a gente não quer parar e ouvir sobre Deus, ouvir sobre fé, ouvir sobre o Deus Criador. Não tire uma conclusão sem antes se aprofundar e estudar sobre o assunto. Que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aqui sedento de ouvidos abertos e de alma aberta diante do Senhor, amém? Admito que conheço a Deus de forma superficial, mas quando tenho também uma experiência com Deus, eu passo a conhecer a Deus de forma profunda e pessoal. O que é que Jó falou agora no versículo 5? Vamos bonito, 1, 2, 3. Mas agora os meus olhos... Agora há um marco na nossa história. Conhecer a Deus de forma profunda e pessoal, há um marco na nossa história. Hoje foi um marco na vida de Gustavo. Ele foi apresentado. Ele nem sabe ainda direito. Assim também é na nossa vida. Eu sei o dia que o Senhor me tocou. Eu sei o dia que o Senhor me alcançou. Eu sei a forma que eu conheci a Deus. Eu sempre falo, sempre fui antirreligioso e continuo sendo. Mas você fala, mas você está nesse lugar. Eu estou neste lugar porque eu entendo que é uma comunidade de pessoas seguidoras de Jesus, ou que pelo menos querem seguir Jesus. Não estamos aqui para seguir religiosidade, nem teoria de homem nenhum. Amém? Mas sim ter uma genuína experiência com Deus, de forma profunda e pessoal. Mas um dia, mesmo eu não gostando de religião, não gostando de nada, fugindo de todos os lugares, eu peguei a Bíblia da minha mãe, escondido dela, e me trancava no quarto, e começava a ler, e comecei a ler. Aí você fala, por que, Léo? Hoje eu vou te dizer que foi Deus. Como você interpreta, eu não sei. Aquele jovem que gostava de se alcoolizar, de se drogar, querendo se suicidar, mesmo tendo sua carreira, eu entendo que aquele Deus me fez pegar a Bíblia da minha mãe, escondido porque eu criticava muito essas coisas, então eu não tinha coragem que ninguém visse, não conversava com ninguém. Vocês são muito corajosos que estão aqui, quem sabe algum pela primeira vez. Você tem um coração aberto, um coração mole para Deus. O meu era muito duro, então Deus precisou quebrar de uma forma diferente. Aí eu comecei a ler a Bíblia dentro do meu quarto. E Deus é tremendo, gente. Aí eu saía com os meus amigos, os mesmos amigos, usando droga. E eu falava com eles, eu não quero. E eles falavam, mas por quê? Eu falei, eu não sei. A gente não diz que é livre, porque mesmo eu vivia naquela dependência, eu falava que eu era livre. E aí ficava aquela guerra dos livres, né? Dos livres que usava e dos livres que não queriam usar mais. Eu falava, eu não preciso, eu não quero. Eu passo a conhecer a Deus de forma profunda e pessoal. Há um marco na nossa história. Há um marco na nossa vida. Um dia que a gente nasce de novo. Isso é experiência com Deus. Deixar Deus iluminar a nossa mente. Isso também é pessoal e atual. Jó diz, mas agora os meus olhos. Não são os olhos do meu amigo. Não são os olhos dos meus pais que me ensinaram a ir naquela igreja. São os meus olhos. É a minha experiência, é pessoal. Eu entendo, eu fui iluminado. Lá aconteceu aquela minha experiência de dizer, não, eu quero seguir Deus. Mas essa experiência, ela continua sendo atualizada. Não posso viver só naquele passado. Ter uma experiência profunda com Deus, conhecer a Deus de forma profunda, é cada dia mais querer estar na presença de Deus. É por isso que a igreja se reúne. Às vezes a gente não entende, mas por que a gente tem que ir na igreja todo domingo, né? Como se todo domingo, não é uma vez por semana. Aí podia perguntar, e por que você tem que fazer churrasco toda semana? Mesma coisa. Se alimenta o físico e se alimenta a alma. Por que a gente tem que fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana? E quantas vezes você está alimentando teu espírito, tua vida espiritual? Quando tem uma experiência com Deus, eu passo a conhecer a Ele de forma profunda e pessoal.
Sabe o que isso acontece? Isso me forma, não apenas me informa. O mundo está cheio de informação, mas Deus vem para nos dar formação, trabalhar na nossa vida e nos ensinar a ser o filho dele. Voltar a viver como um filho de Deus, que tem problemas, tem lutas, tem dificuldades, mas nós temos convicção de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Pai, e nós não iremos fugir dos seus braços, nós não iremos rejeitar os planos dele para a nossa vida. Amém, queridos? Quando tenho uma experiência com Deus, até 8h30 a gente que acaba, fica tranquilo. Quando tenho uma experiência com Deus, eu tomo novas atitudes na minha vida. Versículo 6, olha o que Jó fala, mas antes de olhar no versículo, o que diz lá no capítulo 1 sobre Jó? Jó era íntegro, pessoa de caráter, não era isso? Correta. Agora, olha ele agora, depois dessa experiência com Deus, o que ele fala, gente? Por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa, né? A experiência com Deus me leva a tomar novas atitudes na minha vida. O que isso significa? Que a visão sobre Deus me leva a ter uma visão correta sobre mim. Quanto mais eu conheço que Deus é santo, mais eu irei perceber o quanto pecador eu sou. Quanto mais eu reconheço que Deus é grande e poderoso, mais eu vou reconhecer as minhas limitações e fraquezas. Quanto mais eu ando com Deus, eu percebo a sua beleza, eu percebo o seu amor para comigo, mais eu vou perceber o quão distante eu estou dos braços do meu Pai. É a visão sobre Deus. Por isso que a gente diz, Senhor, me perdoa. Inclusive o Senhor Jesus ensinou a orar dessa forma. Sempre que vocês forem orarem, não esqueçam, por mais que vocês sejam santos homens e mulheres de Deus, não esqueçam de pedir também perdão por seus pecados. O Senhor Jesus ensinou isso. Mas muitas vezes a gente vira um ungidão, não é assim? A gente está tão firme, que parece que não tem nem mais pecado. A gente nem erra mais. Mas a nossa visão sobre Deus nos dá uma visão correta sobre nós. A visão sobre Deus também gera posicionamento. Nessa experiência com Deus, Jó, mesmo sendo íntegro como você, uma pessoa de Deus, uma pessoa correta, ele diz, eu me arrependo no pó. Visão sobre Deus gera posicionamento. Eu me posiciono na sociedade como um servo de Deus, como homem, como mulher, como casal, como profissional. Eu me posiciono na minha vida. Não existe, gente, na comunidade de Jesus, não existe espectadores. Nós não estamos aqui porque somos espectadores, nós estamos juntos adorando a Deus. Em louvores, em comunhão, servindo, ouvindo a palavra, trazendo a palavra. Estamos aqui para servir a Deus juntos, para receber de Deus e sair daqui. Na comunidade de Jesus não existe frequentadores. Aí eu frequento aquela igreja, ou eu pertenço ou eu não pertenço. Se você não pertence ainda, então o Senhor te chama a pertencer à família espiritual, porque Ele é teu Pai. Amém? Quando eu tenho uma experiência com Deus, eu tomo novas atitudes na minha vida. Será que tem coisas que nós precisamos mudar de atitudes aqui hoje? Eu quero melhorar, eu quero mais. Mas para terminar, a última experiência de Jó, a sétima, são 7 experiências de Jó. Eu decido aceitar a restauração em vez de continuar na dor. Veja o versículo 10 e 12 do texto, o que diz, gente? Olha só. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Quando eu tenho uma experiência com Deus, eu decido aceitar a restauração em vez de continuar na dor, no erro, no passado. Problemas todos nós teremos, mas é algo triste quando parece que a gente não se levanta daquilo que nos aconteceu lá, de um erro, de um problema, de uma luta. Precisamos de uma experiência com Deus para sair de lá e continuar em frente. E aí veja como acontece com Jó. Jó entra então num processo aqui de orar por seus amigos. Foi o próprio Deus que pediu.
Agora pensa comigo, vamos imaginar a cena. Jó está ali debilitado. Imagina ele: Jó, eu quero que você agora ore para os seus amigos. Você vai orar. Aí eu fico ouvindo Jó: mas Deus, coitado de mim, eu que perdi tudo, perdi minha família, coitadinho de mim, Deus, que estou aqui, olha a minha saúde, minha pele, o meu mau hálito, agora o Senhor quer que eu ore, peça por favor à igreja, todo mundo para orar por mim, Senhor, e de preferência vai todo dia lá em casa, fica orando por mim, que eu sou um coitado, Deus. Muitas vezes no sofrimento é assim que nós pensamos. Na luta a gente acha que não tem nada que fazer, coitado de mim. E Deus age na vida de Jó, na restauração de Jó, dizendo: vai lá orar. Mas pera, aí Jó aceitou, tudo bem, eu vou lá orar. É para orar por quem, Deus? Por seus amigos. Eu imagino que aí ele virou a cabeça. Falou: não, orar tudo bem, mas por meus amigos, eles não são amigos, são inimigos. Eles estão me criticando o tempo todo, me acusando. Agora o Senhor quer que eu ore por eles, Deus. E Deus diz: Quando eu tenho uma experiência com Deus, eu decido aceitar a restauração. Seja restaurado, em vez de continuar no seu passado, em vez de continuar na dor, em vez de continuar naquilo que o sofrimento te causou, porque há mais alegria em Deus, há uma nova história em Deus. Você não precisa continuar nesse passado, nessa dor, nesse sofrimento, querido. Agora, às vezes o processo pode ser difícil. É pedir perdão, é aprender a orar, é fazer uma campanha de oração. Às vezes o processo é difícil e eu não quero aceitar. Mas eu tenho uma notícia para você, que a restauração é sempre maior do que a tribulação. Por mais lutas, mais tribulações que nós passamos, sofrimento que nós passamos, Deus tem algo melhor. Deus pode nos restaurar. Então levanta a cabeça, tira teus olhos do passado, da luta, do problema, do erro, e coloca naquilo que Deus quer fazer. Se levante, use essa situação para experimentar mais de Deus, o melhor de Deus. E se a gente olhar para Jó, a gente pode aprender que o melhor está no porvir. No porvir, não agora. Hoje está bom, domingo que vem vai ser melhor. Você superou aquela, amanhã você vai conseguir superar muito melhor. A lógica do Evangelho é que o melhor está no porvir, não por vir, mas no porvir, até o dia que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, voltar sobre os ares e buscar a sua igreja, para que nós possamos reinar eternamente. Decida aceitar a restauração. Na luta que você passou ou estiver passando, Deus tem um plano na tua vida. Amém, igreja? Vamos colocar em pé? Fecha os teus olhos um pouco, para refletir sobre o que você ouviu aqui nessa noite. Algumas lições no capítulo 42 da palavra de Deus. Os músicos podem tocar o coro de alguma canção, mas reflita no que você ouviu aqui hoje. Quem sabe em todo esse mês, quando eu tenho uma experiência com Deus, eu aprendo que Deus está no controle de tudo. Lembra que existe um Deus soberano. O mundo não está desgovernado. Deus irá restaurar a nossa vida. Deus irá restaurar a sua criação, a sua humanidade. Eu aprendo que Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para a sua vida, querido. Seus planos são bons. Você é um rapaz inteligente, uma moça inteligente. Mas o teu Pai tem um plano ainda mais maravilhoso. Viva o plano de Deus para a sua vida. Eu admito que conheço a Deus de forma superficial. Não limite o seu conhecimento de Deus. Abra teu coração para conhecer mais de Deus. Eu reconheço que preciso me autoavaliar. Tenha coragem de refletir sobre a sua vida. É tão preciosa, é tão passageira a vida. Faça uma autoavaliação nessa noite.
Eu passo a conhecer a Deus de forma profunda e pessoal. O Espírito Santo está neste lugar. Ele quer te tocar. Ele quer te dar uma verdadeira experiência, uma experiência pessoal. Você não vai seguir a Deus por causa de um amigo, por causa dos pais, mas seguir a Deus porque a tua mente foi iluminada pelo Espírito de Deus. Eu tomo novas atitudes na minha vida. Reflita, novas atitudes, o que eu preciso me posicionar nessa noite. E eu decido aceitar a restauração, em vez de continuar na minha dor. A luta foi grande, mas Deus tem algo muito maior, muito mais glorioso a fazer na tua vida, na tua família, na tua história, em nome de Jesus.